Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria mais uma manhã de escola bíblica dominical. Falamos isso em todas as aberturas porque é uma realidade. Aguardamos esse momento de comunhão, de leitura da palavra do Senhor. E a sua presença é muito importante. O nosso desejo sincero é que a cada domingo possamos alcançar outros irmãos. Para isso, a EBD precisa de você, sim, para estarmos aí incentivando outros irmãos, ajudando-os no que for necessário. Hoje, o nosso querido pastor, ele tem um compromisso, né, agora pela manhã, na IEC Fluminense. Por esse motivo, ele não vai estar conosco na escola bíblica. E a Miriane, ela vai dar prosseguimento àquele maravilhoso estudo, o qual ela já começou, naquele recesso, naquela ausência, perdão, do pastor, quando ele estava doente. Então, ela vai continuar estudos que têm nos edificado muito e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? E no próximo domingo, o nosso pastor já retorna, já com os nossos estudos. Ok, irmãos? E é com essa intenção de sermos abençoados, alicerçados, alimentados nessa manhã, que eu convido a você para se desconectar, né, de tudo aí na sua casa, que haja paz, que haja alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu convido a você para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 31, para estarmos assim abrindo a nossa EBD com esses dois versículos. Deuteronômio, o capítulo 31, os versículos 7 e 8. Versículos conhecidos, nossa história muito conhecida, mas que nos traz lições maravilhosas nesse tempo tão difícil de pandemia. E assim diz Deuteronômio 31, versos 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca, nunca o deixará, nunca o abandonará. Amém, irmãos? Toma posse aí dessa promessa desde esse primeiro momento, amém? Em toda a nossa vida, nos deparamos com muitos desafios. E os tempos atuais, então, nem se fala. Dispensa comentários. Pandemia, então, tem requerido de nós um tempo de muita leitura, de muita comunhão com o Senhor, para podermos, assim, passarmos por momentos de tanta dor, de tanta angústia e de tanta incerteza. Nos preocupamos com isto e esquecemos, irmãos, muitas vezes, que até os grandes homens da Bíblia enfrentaram muitos desafios, como é o contexto dos dois versículos, o qual nós lemos. Era o momento em que Moisés nomeia Josué seu sucessor. Nossa, que tarefa, né? Quantas coisas não passou ali pela cabeça de Josué. Mas a palavra de Deus nos orienta a termos algumas qualidades, desenvolvermos algumas qualidades em meio ao grande desafio. Versículo 7 nos aponta algumas dessas qualidades. A primeira, forte. A palavra do Senhor nos diz que em grandes desafios precisamos ser fortes. Em Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que vem essa força, irmãos. São nesses momentos aqui de comunhão, é na sua casa, através da leitura e da oração. A segunda qualidade que Deuteronômio nos desperta é a coragem. Precisamos, nesse tempo, desse grande desafio que é a pandemia, sermos corajosos. O medo
As más notícias não podem nos paralisar. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Toma posse. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está o seu emocional, mas renove nesse momento, nessas promessas do Senhor, que Ele está contigo, que Ele te dá poder, que Ele te dá poder, Ele te dá amor, Ele te dá moderação. E a outra qualidade é o ânimo, é estarmos, mesmo em meio a tantas tribulações, sermos animados, não desanimados, não abrirmos brechas para o inimigo para colocar a depressão nem a opressão. João 16:33 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Receba a paz do Senhor na sua vida. Mas, irmãos, para usufruirmos de todas essas qualidades, nós precisamos de atitude. Não cai, né? Nossa, a Sandra está lá passiva, assistindo televisão, poder ser coragem, poder ser aí ânimo. Não, nós precisamos buscar, nós precisamos ter atitude. Em meio a grandes desafios, precisamos de atitudes. E essas atitudes, irmãos, estão respaldadas aí nas promessas de Deus. Não são qualquer promessa, não são quaisquer promessas, mas são as promessas de Deus. Está na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, tem atitude. Tem atitude porque o Senhor tem promessa para a sua vida e promessa de vitória. Hoje, devemos ter atitudes para vencermos com o respaldo das promessas de Deus. E isso quem nos diz é os versículos que nós vimos no versículo 8. Primeiro ele diz assim para Josué: o Senhor irá à nossa frente. O Senhor irá à nossa frente nesse momento difícil de pandemia. Ele já está na nossa frente. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem? O que será contra nós? Então, se você está angustiado, se você já não tem nem condições de parar, porque seu coração está acelerado, seu pensamento está acelerado, não consegue orar, tome posse que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? E, segundo, Ele nunca deixará. O versículo 8, ele é bem claro. Ele diz, vá dessa peleja, porque o Senhor não o deixará. Salmo 121, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejará é cochilará. Nosso Deus não dorme. O nosso Deus não cochila. Ele está nos guardando, nos abençoando, nos confortando e dando provisão a todo momento. E ainda para reforçar, ele diz, o Senhor nunca o abandonará. Salmo 127:10 diz, se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. O Senhor nos acolhe. O Senhor prometeu, irmãos, que estaria conosco em todos os momentos. E além de estar conosco, Ele está nos proporcionando força necessária e capacitação do Espírito Santo para sermos cheios de autoridade e poder para vencermos. Mas para isso, queridos, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. E essa entrega, ela é diária. Ela é através da leitura, ela é através da oração, ela é através de momentos com o Senhor de qualidade, de entrega. Então, seja qual for a situação que você passou essa semana, como você está aí nessa manhã de EBD, eu sei que temos muitas notícias boas,
de recuperação, de pessoas que saíram dos hospitais. Nós temos notícias tristes também, de luto, de pessoas que estão em momentos tão críticos, mas o Senhor, em momento nenhum, Ele nos abandona. Então, tome posse dessa promessa. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos pedir ao Senhor que possamos tomar posse dessas promessas, porque ela é bíblica, porque ela é real. Ela não é um livro de autoajuda. Autoajuda está muito na moda, né, irmãos? Temos que ter cuidado com isso. É a palavra do Senhor, viva e eficaz, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, queremos nesse momento te pedir perdão pelos nossos pecados. Aceita o nosso culto, aceita a nossa escola bíblica dominical, porque estamos aqui de coração prontos a te adorar e te dizer, Pai, obrigada por mais uma semana. Louvado seja o teu nome, Jesus, porque nós estamos aqui. Obrigada, Pai, porque temos passado sim, por momentos tão difíceis, mas obrigada pela tua promessa, e nós tomamos posse e repreendemos o inimigo, que muitas vezes quer nos desanimar, quer, Senhor, que não tenhamos fé nessas promessas, mas o Senhor está à nossa frente, o Senhor irá à nossa frente, o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará. Obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome. Renove nesse momento a vida dos teus servos, que estão cada um na sua casa. Vai ao encontro das suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, vida familiar, restauração de casamento, filhos problemáticos, Senhor. Traga para a tua casa, traga os seus filhos, netos, sobrinhos para o teu altar, cônjuges para o teu altar. Dê aí seja agronomia, famílias fortes alicerçadas. Abençoe todos que estão no leito de dor nesse momento. Visita com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa EBD. Colocamos a vida da Miliane no teu altar. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo. E que não seja uma manhã de conteúdo, Pai, mas seja uma manhã de transformação. Tira, Pai, toda distração que muitas vezes existem nas nossas casas, Senhor, que nós possamos estar focados, ligados através do Espírito Santo, e fala, ministra aos nossos corações. Guarda o nosso pastor, a sua ida e vinda, que logo mais à noite estejamos juntos, unidos na live, e sermos abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Bom, pessoal, como a Sandra já adiantou, eu hoje tenho essa missão, mas é uma missão, assim, muito grata, porque Deus tem trabalhado de uma forma bastante integrada entre aquilo que vinha sendo plantado no meu coração o ano passado e o que o pastor Samuel começou a ministrar à igreja. Então, cada vez que tem essa brecha, essa possibilidade de colocar um pouco daquele conteúdo que eu havia preparado, eu percebo o quanto que Deus tem falado a mesma coisa para a nossa igreja, o quanto que Ele começou a falar com a nossa igreja, o quanto que Ele começou a falar conosco sobre nos preparar para esse tempo. Então, antes de eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, eu queria fazer esse chamamento. Como a Sandra falou, não se trata de conteúdo, se trata do Senhor estar fazendo ao seu povo um chamamento para uma vida livre nele. Então, lembrando aqui que no ano de 2019, nós tivemos um momento em que a missionária Irenita Monteiro esteve lá na igreja e ela ministrou uma palestra onde ela falava, o título da palestra dela é Orações que Curam o Coração. E eu assisti essa palestra, assim como acredito que muitos dos irmãos que estão aqui conosco, eu assisti essa palestra da missionária Irenita.
e ali o Senhor começou a mover no meu coração que muitas coisas que eu já ministrava, que eu já falava, que Deus já tinha me dado em algum momento, ali se encaixava de uma forma muito perfeita, muito redonda, né? E eu fiquei encantada com aquele material e eu comecei a buscar mais literatura para poder entender um pouco daquilo que estava sendo ministrado pela missionária Irenita. E ela ia ministrar um curso, né? Ela tem um curso que ela ministra, só que era um horário impossível para mim, segunda-feira de tarde, exatamente. Além de ser meu horário de trabalho, era um horário que eu dava aula, que eu dou aula na universidade, então não era nenhum horário que eu tivesse alguma flexibilidade de trocar ou de fazer alguma alternativa. E eu entendi, então, que não tinha como fazer aquele curso, mas que eu poderia estar estudando o tema. E aí eu apresentei para a Sandra uma proposta de uma sala temática com esse tema, Princípios de uma Vida Livre em Cristo. Então, vamos pensar um pouco no que significa esse tema diante de tudo que a gente vem estudando, né? Princípios de uma Vida Livre em Cristo. E daí, entrou o ano de 2020, nós havíamos conversado sobre o pastor Samuel desenvolver aquela temática do retorno do leão de Judá, e eu desenvolveria essa temática do princípio de uma vida livre em Cristo. Bom, começou a pandemia, tudo foi modificado. O pastor Samuel fez aquela série de estudos do retorno do leão de Judá e foi algo tremendo, uma bênção sobre a vida da nossa igreja. Mas, na sequência, ele trouxe, então, a ideia de ministrar sobre experiências bíblicas sobrenaturais. E eu tenho certeza, né, pelo que a gente pode observar do pastor Samuel, que o interesse dele era desenvolver em nós a percepção de que homens e mulheres como nós tiveram experiências sobrenaturais com Deus a partir da busca, a partir da entrega. Só que eu não sei se vocês perceberam que nas últimas aulas, em algum momento, o tema da batalha espiritual, o tema do quebrar as fortalezas, de libertar o cristão de cativeiros que às vezes ele nem sabe que existe, esse tema foi tomando muito corpo, né? E ele tem sido a base dos estudos que o pastor Samuel tem ministrado para a gente. Vocês lembram que a gente acabou, né, de estudar a lição Saindo do Cativeiro. Então, quando a Sandra falou para mim, Miliane, pastor Samuel não vai estar domingo, você pode seguir com aqueles estudos, eu fiquei assim bastante impactada, porque com certeza o que Deus está falando através do seu Espírito Santo aos nossos corações eu quero que vocês sejam livres. Eu vim para que sejam livres. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus estava ministrando isso no meu coração desde o ano de 2019. E hoje, em 2021, a gente vai enxergando o quanto que ele está movendo através de pessoas, através de estudos, para que nós alcancemos essa vida livre. E aí, esse ano, eu recebi, então, o link aí através da nossa querida Tamires, para que eu fizesse a inscrição no curso Orações que Curam o Coração, dessa vez online e à noite, nenhum impedimento para fazer. Às vezes o impedimento somos nós mesmos, né? Que colocamos, meu tempo, como é que vai ser? Mas Deus foi acomodando e eu consigo, então, agora acompanhar o curso e perceber que aquele início que eu senti lá em 2019, da necessidade de compartilhar e de estudar sobre a vida livre em Cristo, tem se tornado cada vez mais concreto. E que o nosso pastor tem também caminhado, né? Tem sido o instrumento do Senhor para nos trazer essa percepção de que muitos de nós
talvez eu possa dizer, todos nós, em algum momento da vida, ou em algum aspecto da nossa vida, ainda temos que buscar a liberdade em Cristo. A plena libertação que o Filho de Deus nos oferece. Tá? Então, eu vou pedir para a Tamires me auxiliar aí com o chat, tá, Tamires? Se tiver pergunta, você me ajuda nisso? Porque é meio complicado administrar tudo. Tá bom. Obrigada, Tatá. Bom, então, eu falei com vocês lá em dezembro sobre o que eu havia preparado naquela época, que eram essas lições aí, consequências da queda, os 2 reinos espirituais, Jesus como firme fundamento, Jesus o libertador, os 3 campos da batalha espiritual, a armadura espiritual, a palavra como arma de ataque, a promessa do Espírito Santo, a oração que transforma, cura, liberta e fé transformadora. Muito disso nós já temos visto, né, estudado com o pastor Samuel. Muito desses pontos já têm sido abordados pelo pastor Samuel com outros nomes, mas com o mesmo conteúdo, o mesmo princípio, a mesma lógica. Mas só para vocês lembrarem que toda a nossa prisão, todos os aprisionamentos, todo o cativeiro, tudo aquilo que o inferno consegue lançar contra as nossas vidas, começa no que está retratado no capítulo 3 de Gênesis, que é a queda. Então, ali em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6, é relatado para nós a estratégia utilizada por Satanás para distorcer a ordem dada por Deus e induzir o homem a desobedecer e rejeitar o plano de Deus. Então, quando acontece a queda traz consequências imediatas que nós conversamos, que são a vergonha, o medo, a transferência de responsabilidade, o sentimento de culpa e a necessidade de acusação, a separação e a perda da comunhão com Deus. Esses sentimentos, isso são consequências imediatas da desobediência, da queda. Mas a queda também traz consequências de longo prazo, longo alcance, que foi a mudança na relação com a maternidade, com o dar à luz, a alteração no relacionamento entre marido e mulher, a alteração no relacionamento com a natureza e com a provisão humana e a instituição da morte física. Então, esses são aspectos trazidos, né, de longo alcance que nós carregamos até hoje, a partir da consequência da queda. E nós fomos trabalhando também que a queda ela trouxe sobre nós o pecado, que é esse distanciamento da vontade, do projeto de Deus, e feridas, marcas que podem estar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E que nós precisamos aprender a lidar com isso e buscar uma renovação. Porque a palavra diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas, às vezes, nós temos uma ilusão de que esse nova criatura é algo automático, é um estalar de dedos, quando, na verdade, isso é um processo. E aí, pegando o que a Sandra colocou agora já no início da EBD, que eu achei muito Deus sempre falando, não é um processo onde nós ficamos passivos. Eu não fico sentada, eu não tenho um dia totalmente desconectada do Senhor, das coisas do Senhor, e quero que Ele simplesmente venha e me transforme. Eu faço parte desse processo de transformação. Eu sou um sujeito ativo nesse processo. Eu entendo que Deus me chama a buscar aqui em Colossenses 3, 1 a 11, somos exortados a buscar as coisas do alto e fazer morrer a nossa natureza humana. É um processo ativo. Filipenses 2, 12 e 13 diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor,
e nos garante que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Então, nós não podemos ficar numa posição acomodada, né? A gente até ouve muito isso na igreja, o crente que coloca, né, no inferno a culpa por tudo, mas ele não percebe que o comportamento dele é conivente, é um comportamento preguiçoso, displicente, perdoem as falas, assim, as palavras, mas é para trazer a clareza de que quando nós não estamos buscando desenvolver a nossa salvação, quando nós não estamos buscando ter uma posição ativa nesse processo de sermos novas criaturas, nós estamos simplesmente fazendo o jogo de Satanás. Nós estamos deixando que ele coordene o fluxo da nossa existência. Então, nós somos chamados a termos uma posição ativa nesse processo de renovação. Nós também fomos lembrados, e o pastor Samuel tem falado muito disso, sobre os 2 reinos espirituais, porque nós fomos resgatados do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amado do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também aprendemos que o ministério de Satanás é cegar o entendimento dos homens. E já nos foi dito muitas vezes que ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas que a estratégia dele é trabalhar com as legiões de anjos caídos que ele arregimentou para trabalhar com possessão, obsessão, opressão. Tudo isso o pastor Samuel já trabalhou conosco, tem estudado conosco. E aí, eu quero chegar nesse ponto aqui. Como neutralizar a atuação do inimigo? Como que nessa batalha espiritual eu trabalho para neutralizar a atuação de Satanás? Como que eu saio do cativeiro? Como que eu quebro as fortalezas espirituais? Como que eu desato as amarras que vão me prendendo a uma vida pequena, a uma vida menor do que aquela que o Senhor colocou como projeto para mim? E olha que eu estou falando do mundo espiritual, porque, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão achando que os reflexos de uma vida abençoada ou de uma vida abundante com Deus são reflexos materiais. Não. Os reflexos de uma vida abundante com Deus são reflexos espirituais. É a gente conseguir ter um coração em paz, paz que excede todo entendimento. É nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor mesmo. É num mundo como o que nós estamos vivendo, como a Sandrinha começou ali na abertura, sermos fortes e corajosos, e não acuados e acovardados como tantas vezes nós nos sentimos. E se você, em alguns momentos, tem se sentido atordoado pelas notícias, acovardado pelo medo da morte, seu coração atribulado, meu amado, isso não quer dizer que você não seja uma pessoa que está buscando a presença de Deus, não. Eu confesso a vocês que tem sido essa grande batalha desse tempo. A grande batalha desse tempo é perceber como que o inferno está atuando através desse momento de pandemia, de doença, de morte, de luto, para tentar minar a nossa paz, tirar a nossa alegria de viver, tirar a nossa confiança no Deus que tudo pode. Então, como agir? Revestindo da armadura de Deus, como Efésios 6 nos exorta, né, colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando o evangelho da preparação da paz, empunhando a espada, que é a palavra de Deus, e usando o escudo da fé. Isso é o que Efésios nos fala. Mas, para entrarmos nessa dimensão, para sermos espiritualmente capazes de resistir ao diabo, para que ele possa fugir de nós precisamos desse ponto que está abaixo. Nós precisamos ativos, né, participativos
buscar em Deus uma vida de oração. Precisamos buscar aquela força do sede forte e corajoso, mas não é forte na sua força, não é forte na minha força. É sermos revestidos pelo poder de Deus, fortalecidos na força do seu poder. É termos iluminados os olhos do nosso coração para que a gente possa perceber qual é a nossa real esperança, qual é a herança que nos cabe nessa terra. E não ficarmos sendo assediados pelos sinais de prosperidade mundana. Então, hoje, o que a gente vai, eu fiz essa recapitulação para que a gente pudesse lembrar de onde paramos. Sempre temos que saber de onde paramos para saber onde queremos chegar. Então, nós paramos aí. Nós precisamos agora, já estamos sendo ministrados sobre a necessidade de sairmos do cativeiro espiritual, de não deixarmos o inimigo ficar monitorando. Lembra que o pastor Samuel falou? Que o diabo, através dos seus demônios, ele fica monitorando as nossas fragilidades. Então, nós precisamos também criar uma estratégia de ataque, porque nós temos a palavra de Deus como nossa arma de ataque, e uma estratégia de defesa, porque nós temos o escudo que é a nossa fé. Precisamos fortalecer a nossa fé. E como que a gente fortalece a nossa fé? A gente fortalece a nossa fé numa busca constante pela presença, pela voz de Deus, pela resposta às nossas preocupações, às nossas inquietudes, às nossas indagações. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa oração. A oração que cura, que transforma, a oração que nos permite sermos libertos pelo Filho, que se verdadeiramente nos libertar, seremos livres, e andarmos, sim, na batalha espiritual, não como prisioneiros, no cativeiro, amarrados, amordaçados, acovardados, dentro de buracos. E eu estou falando tudo no reino espiritual, não estou falando nada de você ser a pessoa que fala, então o vírus não vai me pegar, eu vou sair por aí, vou fazer o que bem quiser. Eu estou falando de, no reino espiritual, nós andarmos como pessoas que somos livres para nos movimentarmos, livres para resistir ao diabo, livres para estabelecer estratégias com o Senhor, livres para liderar outras pessoas em guerras de oração, para levantar clamores de intercessão, livres para entendermos o tempo que estamos vivendo e levarmos pessoas à compreensão desse tempo e à compreensão do projeto libertador do Senhor Jesus sobre a vida delas. É dessa liberdade que a gente vai tratar. Não é de uma liberdade da boca para fora, mas é uma liberdade do espírito para dentro. Então, nós queremos ser guerreiros e não prisioneiros nessa batalha espiritual. E para isso a gente precisa aprender a orar. A oração que transforma, a oração que cura, a oração que liberta. Essa oração, ela tem 4 chaves. E eu fiquei muito assim, eu tenho sido muito impactada por refletir sobre isso. Porque talvez a gente até tenha isso. Talvez você até experimente isso. Mas talvez você não experimente isso de uma forma planejada. Você vai buscar uma estratégia para utilizar as 4 chaves da oração transformadora, da oração que cura e da oração libertadora. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas 4 chaves. Tá? O meu propósito hoje é que a gente trabalhe nisso. Se você quiser complementar, tirar alguma dúvida, por favor, fique à vontade. A Tamires vai estar lendo aí no chat, tá? Então, a primeira chave, a chave da quietude. Aonde que a gente aprende na palavra que em tempos difíceis nós devemos ter quietude? São muitas as passagens, mas eu destaquei aqui o Salmo 46. O Salmo 46, ele diz:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo, ele tem as 3 chaves de oração. Ele diz que nós temos que nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Ele também nos chama a contemplar as obras do Senhor, e a gente contempla com a nossa visão. E ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós somos a cidade de Deus. E esse rio é o fluxo das águas vivas do Espírito Santo dentro de nós. Então, mesmo num cenário de guerra, de pandemia, de muita agitação ao nosso redor, nós podemos usar as chaves para essa interação, para essa oração que vai realmente levar a nossa ansiedade, a nossa inquietude, as nossas preocupações, o nosso luto, a nossa tristeza, a nossa desesperança ao Senhor e trazer como resposta que o Senhor tem dentro de nós, que somos a sua cidade, um rio cujas correntes, cujo fluxo de águas vivas alegram o nosso coração. Somos templo do Espírito Santo. Então, seguindo aqui, para a gente pensar um pouco sobre isso, eu queria primeiro trabalhar o que é a quietude. Quietude não é uma experiência do nada. Nós não conseguimos simplesmente ficar quietos, acalmar. Tem uma música muito bonita que fala: aquieta minha alma, só assim eu posso ouvir tua voz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Então, nós precisamos aquietar as nossas emoções, aquietar diante do Senhor, buscar a calma, buscar esse momento de quietude. Separar na nossa dinâmica do dia a dia o tempo para buscar a quietude, para buscar a paz, a calmaria do Senhor. E aí eu coloquei 4 pontos. Buscar a calma. Ter atenção. Parece que são coisas opostas, né? A gente acha que estar em estado de calma é não prestar atenção em nada, muitas vezes. Não. Buscar a calma do Senhor é ter atenção. Atenção ao que vamos ouvir da parte dele. Ali em Hebreus 2, 1-2, fala assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido da parte de Deus, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, nós recebemos a mensagem transmitida pelo Senhor Jesus. A salvação que nós recebemos e que nós proclamamos e que nós vivenciamos, ela nos foi passada pelo Senhor Jesus. Não estamos mais no tempo da revelação feita pelos anjos, nós já temos a revelação plena de que Cristo morreu, ressuscitou, está assentado à direita do Pai e voltará para nos levar enquanto igreja, mas também para julgar
aqueles que receberam a sua revelação daqueles que o rejeitaram. A segunda atenção que nós precisamos ter é a atenção aos exemplos. Quem são os nossos exemplos? Hebreus 12, 1-2 fala: estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Então, desembaracemos-nos do pecado, daquele peso, daquilo que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E atenção a quem está vivendo em mim. Sou eu que estou vivendo em mim? Ou eu, de fato, já estou crucificado com Cristo e agora quem vive é o Senhor Jesus? Tem horas que eu deixo o meu eu antigo, o meu velho homem, falar mais alto, ele grita e eu dou vazão a ele, eu deixo ele crescer, eu deixo ele se manifestar. Então eu preciso buscar quietude para eu prestar atenção no que eu tenho ouvido, a quem eu tenho ouvido, se a voz que eu escuto é a voz da revelação de Deus, que exemplos eu estou seguindo e quem que eu estou deixando viver em mim. Isso, essa atenção, essa percepção, ela vai me levar ao estado de quietude. Eu vou conseguir me aquietar quando eu realmente ouvir a voz de Deus, quando eu realmente perceber quem são os exemplos que devem ser seguidos. E quando eu, de fato, deixar Cristo viver em mim. Aí eu vou chegar naquele estágio de deixar estar, de deixar fluir. Eu vou começar a ouvir Deus e não ficar só falando para Ele. Quantas vezes a gente fala assim, minha oração parece que não passou do teto. Mas talvez a gente nem sequer tenha parado para realmente entrar num estágio de quietude para que a gente pudesse trocar as nossas vestes angustiadas, né? Aquele espírito de angústia, de medo, de temor, de depressão, pelas vestes de louvor. A gente fica ali naquela agitação e não usufrui daquele tempo. A gente não tira realmente um tempo para se aquietar e saber que Deus é o Senhor. Quietude é praticar o permanecer em Cristo. A palavra de Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1-11, nos diz que Jesus deixou a seguinte informação para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, aquela que está ali estéril, ela vai ser tirada para limpar a videira. Agora, aquela que dá fruto, ela vai ser limpa para que ela dê mais fruto. E aí o Senhor vai falando sobre a importância de nós permanecermos nele, para que nós sejamos frutíferos, para que nós realmente tenhamos uma interação. Então, ali, eu não vou contar versículo, mas acabei contando, né? Acho que ali por volta do versículo 8 ou 9, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí, olha o tipo de oração que o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele diz que se nós realmente estivermos nele, se as palavras dele estiverem em nós teremos uma comunicação tão fluida com Deus que nós vamos perceber o que orar, como orar, e nós vamos ser surpreendidos pelas respostas das nossas orações. E aí nós vamos ser edificados, porque as nossas orações, elas serão atendidas.
Não serão atendidas porque nós merecemos, serão atendidas porque nós estaremos orando em consoante, né? Em consonância com a vontade de Deus. Então, é para esse modelo de oração que o Senhor Jesus nos apontou. Ele nos apontou para uma oração que vem como fruto da nossa permanência nele. Ele é a videira e nós estamos agarrados ali, aquietados ali, linkados com ele. Então, eu queria fazer aqui 3 reflexões, trazer 3 reflexões. E eu tenho usado muito a base, né, do curso Orações que Curam o Coração, porque tem sido muito importante para eu aprender a colocar em palavras aquilo que muitas vezes o Senhor já trazia e eu, né, não tinha a elaboração disso. E o Senhor tem me dado isso através do curso. Então, eu louvo a Deus pela vida da missionária Irenita, por ela ter tido essa revelação, ela ter organizado isso e está trazendo, né? E a gente pode multiplicar na vida das pessoas. É esse o grande propósito do Evangelho, que nós sejamos multiplicadores do que aprendemos. Então, essas 3 reflexões foram o motivo de eu estar trazendo esse momento aqui com vocês. Porque eu tenho perguntado muito para Deus isso. Senhor, o que eu tenho feito para me aquietar em tua presença? E quando eu percebo que eu estou extremamente agitada, que eu não consigo sentir a paz que excede todo entendimento, que eu estou dando brecha e que eu estou com um comportamento fora daquele comportamento que é o desejável de Deus, que o Deus deseja para mim, no meu falar, no meu agir, na minha relação familiar, na minha relação profissional, na minha relação com as próprias, com a própria pessoa de Deus. Quando eu começo a falar, a ter mais queixas do que agradecimentos, então eu percebo que eu não estou me aquietando na presença dele. Porque quando eu estou me aquietando, é o contrário. Eu percebo a grandeza dele em todos os detalhes. Em todos os detalhes. O dia que a nossa querida Sheilinha partiu para a Glória era meu aniversário. E eu acordei de manhã e eu falava para Deus, Senhor, eu estou tão dividida. Né? Tem um lado meu que está alegre por estar aniversariando, mas eu estou com uma sensação de que a Sheila vai partir hoje. E isso está me deixando muito triste. E eu queria te pedir que a Sheila... Olha como é que nós somos loucos, né? Que ela não partisse hoje. Não queria, né? Poxa, uma querida tão grande. E o Senhor foi trabalhando no meu coração o que significava partir para a glória, para a eternidade. Ele foi preparando a minha visão para entender que Jesus está lá, aguardando a nossa chegada, nos abraçando na chegada. E é claro que isso não diminui a nossa preocupação com os que ficam, isso não diminui a nossa tristeza e luto, porque Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Eu sempre penso como Jesus foi tomado da profundidade da dor da separação naquele momento. Mas quando a gente se aquieta na presença de Deus, até um momento duro vai ser transformado num momento cheio da glória dele. Você vai perceber a grandeza dele. Você vai perceber a beleza dele. Então, Senhor, o que eu tenho feito para me aquietar em tua presença? E se eu não estou fazendo como deveria, o que eu posso fazer? Que métodos eu posso usar? O que vai funcionar para mim? O que funciona? Eu ir para um quarto, ficar quietinha? Ou eu ir para um local aberto na natureza, quietinho e ficar lá conversando contigo? O que funciona para mim? Mas como a Sandra também começou hoje falando, é preciso fazer
a escolha de separar um tempo para isso. Porque nós não separamos, nós queremos fazer com que Deus se acomode na nossa rotina. Então, Senhor, fala para mim sobre como é estar quieto. Fale-me sobre estar quieto. Fale-me sobre aquietar. E eu queria, nesse momento, pedir ao Espírito Santo que esteja indo a cada casa que eu não posso. Nesse momento, eu não sei nem todos vocês que estão aqui, mas que o Santo Espírito do Senhor possa estar falando a cada um na sua individualidade, sobre o que é preciso fazer para você se aquietar e ter essa revelação de que é Ele quem vive em você. Já não é mais você quem vive. De que é a voz dele que você deve ouvir no meio de todas essas vozes que estão gritando. De que é importante ter um tempo sem televisão, sem WhatsApp, sem internet, sem ninguém, para buscar a face dele. É importante fazer isso. É importante aquietar na presença do Senhor, para que a nossa oração, de fato, possa gerar frutos. Bom, amados, a segunda chave, nos aquietamos. Estamos agora, não é uma oração em que a gente só fala. Nos aquietamos, agora nós vamos receber a visão. Porque para todas as situações da nossa vida, Deus tem um caminho. Não vai haver uma única situação na nossa vida que não tenha resposta, por mais que ela pareça impossível aos nossos olhos. Por mais que ela pareça insuperável. Então, aqui, 3 exemplos de homens que mantiveram a visão, que tiveram a visão. Então, em Gênesis 15, 5 a 6, Deus estava conversando com Abraão, e para falar para Abraão sobre o que Deus projetava a respeito dele, ele falou para Abraão sair da tenda, olhar para o céu e contar as estrelas. E diz para ele, assim será a tua descendência. Deus quis mostrar a grandeza do que ele faria através da pessoa de Abraão, através da vida dele. Olha para o céu e conta as estrelas. Lembra que nesse momento Abraão não tinha nenhum filho. Quem dirá uma descendência grandiosa. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Quando a gente recebe a visão, quando Deus promete, sabe aquilo que a gente fala da promessa? Muitas vezes a promessa ela chega a nós como uma percepção, uma visão daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, por meio da nossa vida, na vida de alguém que a gente ama. Quando a gente recebe essa visão, nós temos 2 possibilidades. A incredulidade, isso é difícil demais, é impossível. Ou crer, e isso ser nos imputado por justiça, como justiça. A segunda situação envolvendo visão, eu tirei lá do livro de Daniel, né, quando Daniel fica sabendo que tem um decreto em que ele não pode mais orar, cultuar ao verdadeiro Deus. O que Daniel faz? Ele vai para a sua casa, ele abre lá a janela do seu quarto e faz o que ele sempre fez
Quando o inferno se levanta para dizer que você está impossibilitado de cultuar a Deus, que aquela situação que você está vivendo, ela não te permite cultuar a Deus, sabe o que você tem que fazer? Botar a tua visão em Deus. Lembra do que a gente leu em Hebreus 2? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Daniel fez o que ele sempre fez. Ele seguiu fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Nós precisamos ter, perdão, a visão que Deus nos dá e seguir na visão que Deus nos dá. Porque tudo que Satanás vai tentar na nossa vida é criar situações em que a nossa visão fique toldada, fique nublada. E eu acho que o exemplo mais claro que tem na Bíblia a respeito de uma pessoa que desenvolveu uma visão espiritual muito ampla, muito plena, é o exemplo de Eliseu com o seu moço. E aí o moço lá, o servo, levantou muito cedo e quando ele saiu, a cidade toda cercada. E aí ele teve aquela sensação que nós temos. Você está vendo o inimigo cercando tudo, o que você fala? Acabou, não tem jeito. O que faremos? Estamos perdidos. E Eliseu diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu amado, que todo dia Deus abra nossa visão espiritual a respeito de quem está cuidando de nós no meio desse cenário que a gente está vivendo. Que a gente não use a morte, o luto ou a vida, a sobrevivência, como os critérios para saber quem foi ou quem não foi abençoado. Nós precisamos desenvolver visão espiritual a respeito desse tempo. Conversava com a Catilene esses dias, quando a gente estava orando. Às vezes a gente sabe da notícia de um servo, de uma serva que foi para a glória. E isso não pode ser para nós motivo da gente achar que houve uma derrota. Porque a glória não é derrota. Mas enquanto estivermos vivos, façamos aquilo que o Senhor nos comissionar para fazer. Vivamos os projetos que Deus tiver para nós nessa terra. Essa visão ampliada de Eliseu, ela impactou o seu servo. Pessoas com visão espiritual ampliada, elas conseguem mudar a visão espiritual de quem está ao redor delas. Agora, pessoas cegas espiritualmente podem também comprometer as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente se essas pessoas que estão espiritualmente cegas são pessoas que já se declaram como cristãos. Aí fica mais difícil de quem está ao nosso redor e não conhece Jesus entender que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, a ampliação da nossa visão é algo que Deus está querendo trabalhar em nós, para que nós possamos realmente ter com Ele esses momentos de oração que transformam, que curam e que libertam. Deus quer desenvolver a nossa capacidade de ver no espírito e não na alma, porque a nossa alma ela é confundida pelas emoções. Deus quer se comunicar conosco com os olhos do nosso coração. Lembra o que Efésios diz? Iluminados os olhos do vosso coração para que experimenteis qual seja, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que entendais qual é a riqueza da vossa herança. Nós precisamos entender o que nós realmente estamos esperando nessa terra e qual é a riqueza que nós realmente estamos buscando. Fomos chamados por Deus para viver uma vida plena, que começa aqui na terra
que começa por desenvolver um relacionamento pleno com Ele, firmado em Cristo, e que vai se estender por toda a eternidade. Então, aí, mais uma vez, as reflexões sobre visão. Para qual direção está a sua visão, a nossa visão? A minha visão está embasada no meu projeto pessoal? Eu estou deixando o projeto de Satanás de frustrar os planos de Deus na minha vida ganhar espaço, porque eu estou me encolhendo, porque eu estou me acovardando, porque eu não estou resistindo ao diabo para que ele fuja de mim? Ou eu estou, de fato, conseguindo, numa conexão com o Senhor, entender qual é o projeto do Espírito Santo? Qual é a base do projeto que está colocado no meu campo de visão? E qual é a visão que eu tenho desenvolvido a respeito da minha identidade, das minhas metas e dos meus propósitos? Aonde eu quero chegar com Deus? Eu não sei se tem... Tamires, qualquer coisa se interrompe, tá? Tá bom, tá tranquilo aqui no chat. E aí, como receber a visão de Deus? Bom, quando oro, eu devo fixar meus olhos em Cristo, aquietar minha mente. Sabe quando a gente fala assim, levar a minha mente cativa a Cristo, meu pensamento cativo a Cristo, é para que eu corte toda a imagem projetada por interferência do inimigo na minha mente. Né? Quantas e quantas vezes, quando a gente ora sem entrar na dimensão da oração, tudo vira tormento, né? A gente pensa em tudo, menos naquilo que aquele momento de fato significa. Orar sem aquietar, orar sem buscar, sem pedir a Deus que Ele ilumine os olhos do nosso coração, sem pedir a Deus que Ele ponha o nosso pensamento cativo ao Senhor Jesus, é pedir para que toda interferência entre. E entra, né? Vem tudo. Todas as preocupações pulam ali, pensamentos que você não queria ter, coisas que... Vem tudo. Então, quando isso acontece, começa do zero. Volta para o primeiro ponto. Aquieta a tua alma. Busca a calma do Senhor. Pede a Deus para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar contigo. E tudo que eu estou falando com vocês são as experiências que eu tenho comigo mesma. Por isso eu falei que eu me sinto muito assim, grata a Deus por Ele estar separando esse tempo da pandemia para forjar em nós homens e mulheres livres, guerreiros de oração, intercessores, pessoas que realmente façam diferença nessa terra. É isso que Ele quer fazer conosco. Olha que privilégio. Mas para isso a gente vai ter um papel ativo em que nós vamos buscar. E não é buscar de qualquer jeito. É buscar de verdade. É separando tempo para ler a palavra e para meditar na palavra. E aí Josué 1:8 ele diz para a gente, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bom, eu quis trabalhar mais essa quietude e visão, mais a quietude até, né? Porque são 4 pontos, e daí nas próximas vezes que eu tiver oportunidade eu vou desenvolvendo os outros, mas eu não posso deixar de dar um geral. Então, aquietou. Deus vai te dar visão sobre problemas, sobre situações, sobre angústias, Ele vai te dar estratégias, e Ele pode fazer isso de formas muito variadas. Então, quando a gente recebe aquela resposta, aquela palavra, que a gente percebe, é isso. Você sabe que não foi você quem produziu aquela palavra, que ela não veio da tua mente, que não foi o teu raciocínio. Você reconhece que aquele pensamento chegou até você
através do Senhor, que é um pensamento espiritual. Eu achava, eu tinha isso e achava que era uma coisa... Eu comecei a prestar mais atenção e agora eu tenho clareza de que são palavras rema. Eu tenho muito isso com música. Eu acordo com uma música na cabeça e eu não ouvi a música nos últimos tempos, não foi nada que eu estava ouvindo no dia anterior, a música simplesmente brota na minha cabeça e eu comecei a prestar atenção, já tem um tempo isso, na letra de cada música, porque Deus sabe que eu amo música. E aí eu comecei a prestar atenção na letra daquela música, acordei com aquela música na cabeça. Em vez de eu ficar cantarolando só, eu presto atenção na letra. E eu vou descobrindo na letra daquela música que Deus está conversando comigo, está respondendo situações, está me orientando na tomada de decisão. Essa tem sido uma forma muito assim própria minha, né? Não quer dizer que todo mundo vai ser assim, mas tem sido uma forma muito interessante de eu entender o que Deus está fazendo, o que Ele está falando, para onde Ele quer levar. Ele também puxa a orelha, né? Me fala, olha, você está fora aí da visão, volta para... Você saiu da quietude completamente. Que agitação é essa? Por que você está tentando resolver tudo sozinha? Por que você não está... Quando eu entro nesses momentos de profunda agitação, Deus também usa pensamentos, músicas, situações para me fazer entender. Então, esse pensamento espontâneo, essa música que brota na tua mente do nada, uma imagem a respeito, às vezes, de uma pessoa, de uma situação que te leva a ter um entendimento de alguma coisa. Essa semana... Ai, Kátia, eu vou falar, tá? Essa semana eu estava conversando com a Catilene e ela falando que o médico deu um diagnóstico para ela de que ela teria sofrido um determinado acidente que causou uma lesão e ela falou, não, mas não sofri acidente. E aí, num determinado momento, ela teve uma imagem que trouxe a ela a clareza do momento em que aquela lesão foi estabelecida. Isso é palavra rema. Isso é resposta. Você não tem isso na tua vida? Só que, às vezes, a gente tem e a gente não percebe a importância de cultivar isso, de pedir para Deus, Senhor, me aquieta, me dá visões e me dá resposta, fala comigo, traz para mim respostas vindas dos altos céus. Porque, como também nós temos ouvido muitas vezes, ouvi muito isso na época que o pastor Oswaldo era o nosso pastor e agora ouço do pastor Samuel. Nós temos que destruir todo o argumento humano, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que significa isso, meu amado? Tira da tua cabeça de que é tudo do mundo natural. Ah, não tem nada a ver, eu pensei isso. Tem coisa que você pensa, mas tem coisa que é pensamento, que é palavra, que é resposta de Deus, então receba. Busca, bota o teu pensamento cativo para você identificar os momentos em que Deus está falando contigo. Para você ter clareza de que não é tudo a tua mente que coordena, né? Gente, eu acho assim muito curioso, porque eu sou uma pessoa muito racional, mas diante de Deus eu não tenho nenhuma vergonha de chorar, nenhuma vergonha de me quebrantar, nenhuma vergonha de ouvir e fazer as coisas mais aparentemente loucas. Você já fez uma coisa louca porque Deus mandou, não já? Pensa aí na tua história e pensa aquela coisa louca, aquele pensamento que você teve a respeito de uma pessoa e você foi, assim, com muito temor no coração, você foi lá e entregou aquela palavra e depois você viu que aquilo se cumpriu. Não tem essas coisas? Isso não é para ser na nossa vida uma exceção, isso é para ser a nossa vida. Isso é para a gente ir desenvolvendo e trazendo para a nossa vida. E desenvolvendo uma estratégia para que isso faça parte. É por isso que a gente está aqui hoje.
É por isso que o pastor Samuel está nos falando sobre sair do cativeiro, sobre quebrar fortalezas. Sabe o que ele está falando? Aprendam a viver numa vida em que Deus não seja uma exceção, em que Ele seja a realidade de todo dia. E quando você perceber que a tua humanidade, que o teu velho homem, que você está sem paciência demais, que você está ansioso demais, que você está angustiado demais, que você está temeroso demais, epa, eu não estou me aquietando como deveria. Senhor, me ajuda aí. Me ajuda a voltar para a posição. Eu passei aqui uns 10 dias, assim. Agora, semana passada. No meio disso tudo, e Deus tinha me dado a palavra, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu não entendi no primeiro momento. Depois, quando o atropelo começou a vir, as notícias começam a chegar, as situações começam a acontecer, e às vezes no fluxo ali da rotina, do cotidiano, você não separa o tempo de estar com Deus, e quando você vê, está tudo agitado demais. E isso foi até segunda-feira. Aí aconteceu uma situação limite, daquelas assim que era para acabar com a minha paz. E foi ali, naquele momento, que eu falei, para, assim, e tem alguma coisa. Eu estou ouvindo, mas eu não estou discernindo. Então, me ajuda a aquietar. E aí eu comecei a voltar para o movimento de quietude, porque isso é uma constante. Eu não faço esse movimento uma vez e acabou. Porque lembra o que o pastor Samuel tem nos ensinado? Existe a necessidade da gente dar brecha. Quando a gente dá brecha, o inferno vai lá e bota a argolinha no nosso pé. Fala, você ainda tem medo disso, né? Você ainda está preocupada com aquilo. Então tá. Então vou explorar aqui essa tua fraqueza. Então nós precisamos entender o nosso campo de batalha. O mundo, a carne e o diabo. E a gente precisa pedir a Deus estratégia para lutar nos 3 campos. Aí eu queria colocar aqui uma coisa que eu também aprendi, que eu achei lindo, aprendi com a professora Irenita. A voz de Deus borbulha. Oi, fala, Tamires. Tamires? Só para ler os comentários aqui do chat. Pode ler. A Rosa colocou assim que o Senhor nos ajude a caminhar e se firmar nele todos os dias, né? Quando estava falando da parte da quietude. A Catilene concordou, né, com a experiência que você contou dela, que foi verdade, que foi só na quietude mesmo. E o Juninho compartilhou a experiência dele também com músicas. Eu também acordo com músicas na cabeça e é muito esquisito e engraçado. Elas literalmente grudam e não param de tocar na minha mente por nada. E ao prestar atenção nas letras, vejo a ação do Senhor na minha vida e no meu dia a dia. Elas descrevem a ação do Senhor naquele dia específico. É surreal demais. Ele compartilhando, né? É sobrenatural e lindo demais, né? Uma delícia quando a gente já começa a discernir isso. Eu estava falando que a professora Irenita ela usou um termo que eu amei. Na verdade, é uma tradução do hebraico, né? Mas que eu não conhecia. Ela disse que a voz de Deus borbulha dentro de nós. Você já teve essa sensação? A voz de Deus vem borbulhando, vem, né? Você está ali naquela atmosfera de quietude, orando, colocando. Então, às vezes, você está quietinho, só... Gente, orar no Espírito não é orar de boca fechada, não, tá? Orar no Espírito é orar em quietude. É um aprendizado, né? Quando a gente anula a nossa agitação e a gente ora na quietude. E aí aquela voz borbulhando, trazendo clareza, trazendo direção. Como é lindo isso. Então, Deus pode nos falar com música, com borbulhar de pensamentos espontâneos, com imagens, com encontros. Às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente não vê há um tempão, a gente olha e fala assim, gente, preciso orar por essa pessoa. Deus traz alguma sensação, às vezes ele traz uma lembrança de alguém na nossa mente e você sente que é para você estar intercedendo por aquela pessoa. Então, para a gente fechar aqui a questão da palavra rema,
Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada, lembra? Podemos sentir o fluir do rio de águas vivas. Como a gente leu lá no Salmo 46. O rio, ele está no meio de nós. O rio do Espírito Santo, ele traz, né? O Espírito Santo, ele flui águas vivas, águas de renovo, águas de purificação, de cura, de transformação, de libertação. Mas para nós sentirmos esse fluxo, nós precisamos estar ligados à videira, precisamos estar ligados a Cristo. E para estarmos ligados a Cristo, nós precisamos nos aquietar e pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração, ilumine os olhos do nosso coração para que nós tenhamos visões do projeto do Espírito Santo na nossa vida. E, para fechar, a última palavra é o registro. E o registro, eu vou pegar o exemplo lá de Abacuque. Né? Abacuque tem todos os pontos também, mas eu queria trazer mais geral, porque senão não dá para ir em uma única situação. Né? Depois a gente pode, em outros momentos, destrinchar mais. Mas Abacuque fala assim, por-me-ei na minha torre... Oi, Tamires. É só para você não passar para o próximo, que Claro. eles têm uma dúvida aqui. O Juninho acha muito difícil o conceito da palavra rema. O que seria realmente? São como respostas do Senhor para as nossas causas, respostas rápidas, dinâmicas. Aí a Rose botou outra pergunta, continuando, né? Como entender diferenciar a palavra logos da rema em nossa vida? Pois é, então, a palavra logos, ela está, né, na Bíblia ali como a palavra, é o conceito de palavra, do que é escritura, daquilo que são as ordenanças, daquilo dos registros, né? Essa é a palavra logos. A palavra rema, ela é uma resposta de Deus para as situações específicas, e ela vai ser sentida, percebida. Então, na Bíblia, existem os momentos em que a palavra usada para a palavra não é logos, é rema. Então, por exemplo, aqui em Abacuque, se vocês lembrarem, Abacuque começa com uma queixa, né? Até quando, Senhor? E ele está falando daquele momento desesperador que Judá, né? Está vivendo ali. Ele está falando daquele momento de ameaça, né? E Deus dá uma palavra dura, uma palavra difícil, que é de que eles vão ser conquistados pelos caldeus. E aí Abacuque fica muito angustiado, e ele vai fazer esse movimento aqui, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ou seja, ele vai para o momento de quietude. Eu vou ali vigiar, eu vou tentar entender o que Deus está dizendo para mim. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu. Esse Senhor me respondeu aí foi palavra rema. Então, a palavra rema realmente, Juninho, é muito difícil achar uma classificação. Pelo menos eu não consigo, assim. A palavra rema é aquela resposta percebida. Aquela resposta percebida dentro de determinadas situações. E na Bíblia, existe momento em que a palavra usada para a palavra é rema e não é logos, deixando claro que ali o Senhor fez uma ação específica de resposta. Agora, na nossa vida, a palavra, o logos, né, a palavra de Deus, ela vai se dar todo dia, quando a gente lê a palavra, quando a gente se instrui na palavra. Mas quando nós levamos diante do Senhor uma preocupação, uma queixa, uma inquietude, a necessidade da tomada de uma decisão, e nós temos a liberação de uma resposta espontânea, de um pensamento espontâneo, que vem ao encontro daquilo que nós
estamos perguntando. Quando nós quando nós recebemos uma música que brota na nossa mente e que nos traz uma orientação, né? Ou fala sobre, como o Juninho colocou tão bem, ele fala sobre um momento específico do nosso dia, quando nós temos uma imagem revelada, quando nós temos um encontro com alguém e ali se troca uma conversa que traz um discernimento espiritual, isso é rema. Isso é como se fosse uma palavra aplicada, vamos dizer assim. Eu tenho dificuldade em botar isso num conceito, Juninho e Rose, porque transcende, né? É a palavra aplicada à nossa vida, é a palavra que traz aquela resposta que rompe com aquela dificuldade, que rompe. Você sabe que você recebeu a resposta. Você sabe que você recebeu a resposta. É isso que acontece, Rose. Você sabe que você recebeu uma resposta do Senhor, que aquele pensamento não foi produto da tua imaginação. Então, eu entendo que não, que nós, para chegarmos a esse ponto, né, de recebermos essa resposta, algumas vezes vai ser uma resposta imediata, vai ser uma resposta rápida a uma situação. Mas, às vezes, nós vamos buscar receber essa palavra em algum aspecto da nossa vida. Algumas situações da nossa vida requerem que nós entendamos melhor qual é o problema que está posto ali, qual é o desafio, né? A gente precisa de tempo com Deus para que a gente possa realmente receber essa resposta. Deus não pode nos dar uma resposta antes que a gente esteja pronto para receber essa resposta. A gente percebe isso em algumas batalhas da nossa vida. Então, é claro que o Senhor vai dando várias direções, mas aquele momento pleno, de resposta plena, às vezes ele demora, sim. Né? Às vezes demora bastante até, né? Nós temos situações na nossa vida que, para uma solução total e plena daquela situação chegar, demora um tempo grande. Então, mas o que eu entendo, o Juninho colocou, desculpa, Tamires, eu abri o chat, o Juninho colocou assim, uma palavra, uma resposta percebida e específica. Eu entendo assim. Né? A palavra rema é aquele momento em que Deus nos dá a solução, a resposta para uma determinada situação e nós percebemos que aquilo, de fato, aconteceu. Né? E aí, cada um de nós, buscando as chaves de oração, né? A quietude, a visão de Deus, a visão do Espírito Santo a respeito daquela situação, no tempo do Senhor, nós vamos receber. Pode ser várias situações, né? Nós temos palavras rema o tempo todo. Quando a gente tem esse diálogo cotidiano com Deus, existem situações rápidas ali, imediatas, dinâmicas. Agora, existem aquelas que vão depender, desprender, né? Depender que a gente vá se desprendendo de algumas situações para que a gente esteja no ponto de receber uma resposta plena sobre aquela situação. Então, acho que tudo isso cabe, Rose. O imediato e o que vai sendo trabalhado. E Tamires, também tem isso, né? Nós temos o preparo. Sim, existem momentos, mas você só vai receber uma palavra de Deus a respeito de uma situação, ou de uma situação que vai acontecer, ou de uma situação que já aconteceu, se você estiver em busca de intimidade com Ele. Né? Eu te falei para vocês, eu acordei um dia desses de manhã, aliás, eu sei até o dia que foi dia 24 de março, com a palavra no meu coração: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Acordei com essa palavra. E fui, né, naquela dinâmica, as coisas acontecendo, foi uma semana corrida, uma semana agitada, muita coisa. E aí eu passou até o momento em que aconteceu uma coisa mais grave e eu pensei: Senhor, eu não estou vigiando, eu não estou resistindo
estratégias como eu deveria. Eu não estou dizendo que eu não estava orando, que eu não estava... Eu estou dizendo que eu não estava na quietude mesmo. Entenderam? Eu não estava realmente aquietada. Agora, essa palavra chegou bem antes de toda a tribulação, também. Talvez se eu tivesse me aquietado mais para tentar entender mais, Senhor, qual é a visão que o Senhor quer me dar com essa palavra? O que que vem por aí que eu tenho que resistir? Quais serão as estratégias que serão usadas para tirar a minha paz, para tirar a minha quietude? Então, entendo que sim, que existe palavra rema nos preparando, trazendo uma palavra que brota espontaneamente para nos preparar para uma situação. O que não exime de nós a busca ativa por entender a situação, né? E por nos aquietarmos e buscarmos a visão de Deus para aquela situação. E aí a gente ter uma solução, né? A solução vai ser o quê? Eu consegui resistir e eu voltei a ter a minha paz. E eu consegui preservar a minha paz no meio daquela situação. Ficou claro? É muita coisa, né? Na verdade, lá no curso são 2 horas para cada ponto desse. Então, eu estou tentando fazer um apanhado, mas eu espero que a gente esteja conseguindo entender. Na verdade, Tamires, dentro do Rema tem alguns termos. Eu não trouxe porque senão complica muito, mas vamos tentar em algum momento trabalhar os termos, né, exatamente nessa lógica aí, do que vem antes, do que está acontecendo, do que demora mais, e aí eu acho que ficaria mais claro. É porque não dá tempo aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas tudo isso se engloba na Rema, nessa palavra que traz uma resposta, uma solução, uma orientação do Senhor para a nossa vida. E não esqueçam do registro, que é a 4ª chave. Por quê? Porque Deus fala para Abacuque assim, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falha. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É aquilo que a Rose colocou. Tem um tempo, mas não falhará. Certamente a resposta, a palavra rema do Senhor virá, se nós estivermos firmes ali. E se nós temos o registro, quando vier, a gente lembra. Já fez isso? Botou uma causa lá, anotou no seu caderninho de oração e muito tempo depois, quando aconteceu a resposta, você conectou com aquela oração que você fez? Aí, se você registrou, você sabe até o dia que você fez a oração? Eu sei que essa palavra que Deus me deu sobre resistir ao diabo para ele fugir foi no dia 24 de março, porque está anotado no meu caderno de oração. Senão, eu teria esquecido. Então, o registro é importante, porque ele vai preservando a visão para, no momento em que a gente tem a resposta, a gente lembrar da visão. Lembrar do que Deus falou. Lembrar que nós precisamos atravessar aquele momento. Também a visão é importante para que lá no futuro, como Lamentações de Jeremias nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você tiver um livro de orações, ou vários, você vai lendo e falando assim, Senhor, tu sustentas a minha vida há anos e anos e anos. E nunca deixou de sustentar. Louvado seja o teu nome. Alimenta a nossa fé. Queridos, eu vou ter que parar, porque senão vai ficar muito longo aqui, né? Parar nosso momento aqui, mas foi um prazer conversar com vocês sobre uma coisa que Deus tem falado ao meu coração. Vamos orar, então? Pai de amor, de misericórdia, Deus, o Senhor é tremendo e nessa manhã nós só podemos te dizer isso. Muito obrigada, porque tu cuidas de nós de forma espetacular, Pai. Tu nos responde, tu traz sobre a nossa vida, Senhor, respostas que vêm do teu trono. E tu exiges de nós apenas que nós realmente queiramos isso, Pai.
que nós desenvolvamos contigo, Pai, um relacionamento saudável, profundo e pleno, que nós não deixemos que as aflições do mundo, Pai, as tentações, as seduções, Pai, venham nos roubar essa vontade de buscar a tua presença. Então, nessa manhã, o que eu te peço é que o que nós compartilhamos aqui se multiplique na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que o teu nome possa ser honrado, reverenciado e exaltado em toda e qualquer circunstância da nossa vida. É no santo nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém, amém, Jesus. Amém, irmãos? Nossa, que manhã, né? Fomos ministrados, abençoados para esse momento, para todos os momentos da nossa vida, mas especificamente nesse momento ao qual nós estamos vivendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Buscar a calmaria de Deus, né? É assim para todos os dias, ao levantarmos, meditarmos sobre isso e buscarmos. Deus continue abençoando a sua vida e o Espírito Santo continue a ministrar ao seu coração. Um beijo carinhoso no seu coração, guarde essa mensagem, pratique e abre a câmera aí, vamos nos despedir. Deus nos abençoe, né? Que a gente tenha muitas palavras rema do Senhor no nosso coração nesse tempo, nos levando a caminhar livres aí nessa terra, que é o que Deus quer de nós. Bom dia, tchau, pessoal. gente. Tchau, bom domingo. Tchau, bom domingo para todos. Fica com Deus.